Fala galera, aqui é o Giviotti, neurocirurgião, artista marcial, físico de partistas e vocalista de banda de rock. Aqui é o Mr. Everton e seja bem-vindo ao RebobinaCast. Pô, ficou até sem o que falar depois de eu fazer essa entrada toda, é isso? Depois de toda essa introdução aí, já puxou o currículo, né? É isso aí, Mr. Everton, estamos aqui para falar desse clássico cult de 1984, As Aventuras de Buckaroo Banzai pela 8ª dimensão. É um clássico hoje, hein? Mas é uma loucura esse filme. É uma loucura completa. Vamos falar dessa maravilha de 84 depois da vinheta. RebobinaCast, volte ao play dos clássicos. Quando você fez a sua introdução e trouxe o currículo, já mostra a loucura do filme, né? O Buckaroo é neurocirurgião, físico, provavelmente... Não, ele é um piloto de teste. Físico de partículas, tá? Físico de partículas. Físico de partículas, isso mesmo. Um aventureiro, ele é um herói, né? Porque parece ali no filme que tá bem claro que ele é um herói nacional. Detetive, filósofo, ele é tudo. Ele é incrível, ele é o cara. O presidente dos Estados Unidos liga pra ele pra pedir opinião. Já mostra a responsabilidade dele aí, viu? Ai, quem são os Vingadores perto dele? Cara, quem são os Vingadores perto do Hong Kong Cavaliers? É o nome da banda, né? Exato. Nossa, esse filme é difícil descrever o que é esse filme. Em que ele se encaixa? É um sci-fi? É um sci-fi, é uma comédia, é de tudo um pouco. É ação? Cara, diríamos até que tem ação. Tá, alguma, no meio dessa maluquice inteira, assim. E tem extraterrestres ainda por cima. Extraterrestres bons e extraterrestres ruins, tá? Você tem duas raças de extraterrestres, os vermelhos e os negros, lutando para ver quem domina a 8ª dimensão, o universo, não sei bem. Não, tem duas facções, né? Exato. Nossa, cara, esse filme, ele é uma loucura, realmente. Esse filme é de 84, como eu disse, e o nome dele é exatamente esse, As Aventuras de Buckaroo Banzai pela 8ª dimensão, em inglês, exatamente a mesma coisa, The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension. Ele foi dirigido pelo W.D. Richter, que nunca mais dirigiu nada que se preze. Tem esse filme, mais um outro filme, sei lá, que saiu pra TV. Mas ele é o roteirista de um outro filme que a gente já falou aqui, que é o Aventureiros do Bairro Proibido. Ele tem um currículo considerável por conta talvez desses dois filmes, né? Mas com certeza do Aventureiros do Bairro Proibido. Mas você tem razão. Não tem muito mais o que digno de nota além desses dois. É claro que são dois mega clássicos, principalmente Os Aventureiros. As Aventuras de Buckaroo Banzai é muito underground, né? Que só os cinéfilos conhecem. Se você for perguntar numa roda de amigos, vai gerar aquela dúvida se já assistiu ou não, porque eu não lembro de esse filme ter passado nos nossos clássicos Sessões da Tarde, sei lá, nos filmes à noite ali, Tela Quente. Esse realmente é um filme muito escondido, né? Cara, esse filme é tipo o cara que passava de madrugada na Band, né? Aquela coisa bem maluca. Realmente, eu fiquei sabendo desse filme relativamente recente, assim, pelos streamings da vida. Esse filme, aliás, você pode achar ele no digníssimo Prime Video, tá? Mas depois eu fui descobrir que esse filme foi muito influente para o cinema americano e o cinema de sci-fi. Entendeu? E muita gente, cara, se for ver o elenco desse filme,
é impressionante até pra época, porque todo mundo ficou famoso depois desse filme. Sim. Eu acho que é aquela coisa, né? O diretor fez o filme, mas chamou o elenco e a galera, quase todos ali viraram muito famosos, né? Exato, cara. Esse filme é impressionante o elenco, cara. Ele tem Peter Weller, que, pra quem não sabe, Robocop, né? O cara que, inclusive, faz a voz do Robocop nos jogos até hoje, fazendo o Buckaroo Banzai, o clássico Buckaroo Banzai. O John Lithgow, também conhecido aí como Dr. Lizardo, ele estourou no mesmo ano fazendo Footloose. Ele é o pai o pastor da cidade, que é o vilão do Footloose. Ele também fez depois o Trinity Killer no Dexter. Ele fez... Ai, cara, pô, esse cara trabalhou pra caramba. Ele já esteve em muita coisa, tá aí até hoje, super ativo. Vai ser o próximo Dumbledore do universo Harry Potter aí pra ser Olha adaptado aí. pra TV. Então, o cara trabalha muito até hoje, muito, muito mesmo. E estourou no filme anterior a esse, que foi lançado praticamente junto. Ele tem também a Ellen Barkin, que é a Penny Pretty, né? Ela nunca estourou, nunca fez nada, mas tira isso daí da linha e vai guardando o que a gente tá falando, tá? Tem o Jeff Goldblum, conhecido como a Mosca, ou como Sim. o Doutor... Como é que era o nome dele no Jurassic Não, Park? Ian Malcolm. Isso, rapaz. Nossa. Doutor Ian Malcolm no Jurassic Park. Você tem Christopher Lloyd, o Doc Brown de Volta para o Futuro. Não precisa falar mais nada, né? Que só esse papel já diz para que veio, né? A nerdaiada pira, né, cara? Mas o Christopher Lloyd, ele também fez os Fantasmas Se Divertem. O que mais que ele fez? Esse cara, ele é muito bom, né? Sim, ele era o vilão do Uma Cilada pro Roger Rabbit, também, que saiu aí finalzinho dos anos 80. Ah, cara, ele trabalha pra caramba também até hoje. Ele é o tio Fester, né? Da família Addams. É verdade, é verdade. Da família Addams dos anos 90, é ele. E você tem o Clancy Brown, que estourou aí. É outro cara que também trabalha até hoje. Fez Dexter na última temporada, inclusive. Ele é o vilão do Highlander, né? Highlander, exato. O vilão mais clássico do Highlander. Kurgan, exato. Ou esse cara quando ele fez o vilão, dava medo, hein? Ele era assustador. Acho que o filme Highlander, como eu sempre penso, né? O antagonista tem que fazer mais sentido do que o herói, né? O filme Highlander é bom porque esse cara dá medo. Cara, filme bom tem vilão bom, né? É meio que o básico de filme, principalmente filme de ação, você tem um vilão bom. E esse cara tava, acho que ano passado ele tava na série do Pinguim, né? Não, esse ano, não, nós temos 2025. Então, ano passado ele tava na série do Pinguim, fazendo o Maroni, que é um mafioso lá. Ele tem bem cara de vilão sempre. Tava o Rick and Morty. O cara tava em tudo que você imagina, cara. Ele trabalha pra caramba. Tem uma curiosidade dele que ele participou daquele jogo, né? Um jogo do PlayStation. Qual é o nome do jogo, cara? Um jogo que você tem. Que você tem que fazer escolhas. De Android. Gente do céu, vou pegar o nome aqui. O jogo é bom, viu? O jogo cara, ele trabalha tanto que você vai puxando o IMDb dele. Ele tem aí de ator pelo menos 350 trabalhos, cara. Olha aí. Detroit Become Human, né? Ele tá no Detroit também? Eu não terminei de jogar esse jogo. Cara, é muito bom esse jogo e ele tá lá, ele faz um dos principais. Você não joga com ele, mas ele tá lá na história. Tem bastante coisa até hoje. E tem também outro cara que nos estourou muito, que é o Lewis Smith, fazendo o Tommy Perfeito. Pois é, eu não conheço esse cara depois desse papel aí. O Lewis Smith, ele é o sidekick principal ali, né, do Buckaroo Banzai. É o cara que em cada corte ele tá com uma roupa diferente, ele troca de roupa. E eu já vi uma entrevista do diretor falando que isso não foi erro de continuidade, isso era totalmente proposital. Ele, em cada cena ele tá com uma roupa diferente, porque ele é um cara descolado. Tem o próprio Jeff Goldblum, né, ele também anda com a roupa estranha de cowboy, não faz sentido nenhum, e não explica.
Ele é o New Jersey, né? Sei lá, tinham cowboys em New Jersey? Não, acho que não. Pois é, talvez pro filme faça sentido. Se é que faz sentido. Cara, E não cara, precisa fazer sentido. Muito pouca coisa desse filme faz sentido, cara. Muito pouca coisa, cara. Mas esse filme, ele tá com uma nota razoavelmente boa no MDB. Ele tá com 6.2, que é acima já até de alguns filmes que a gente falou aqui no podcast. No Rotten Tomatoes ele tá com uma nota quase boa também. 67% da crítica elogiou contra 69% do público. Como a gente já disse, ele tá recentemente no Prime Video. Considerando que é um filme sci-fi, underground, antigo, a nota tá excelente. Excelente mesmo. Excelente. O roteiro desse filme é do Earl McRaught, que não fez mais absolutamente porcaria nenhuma. Pois é. Ele atuou nesse filme. Escreveu esse filme e parou, então, pelo jeito. Cara, Deve estar na 8ª dimensão, então. Deve estar. Ele tem 4 créditos. Ele fez New York, New York, que é um filme da década de 70 do Scorsese, que foi a primeira coisa que ele fez. E mais os outros 2 filmes que, assim, o filme que passou batido total. E o Buckaroo Banzai. É o penúltimo trabalho dele. E nem sei se está vivo ou não fala mais nada dele no MDB e, sei lá, acho que aposentou, não deu muito certo a carreira desse cara, não. A vida desses roteiristas é de ganhar muito crédito, né? Porque ele talvez participe de muitos filmes e não sei se pode acontecer de não ser creditado. Ou Às vezes desistiu, não né? ganha nem muito dinheiro também, né? Às vezes, sei lá, foi fazer outra coisa, trabalhar num café, não sei. Pode ser. Quer ler a parte de trás da caixa? Vamos lá. Essa é uma parte bem interessante. Tô curioso. Eu não li antes. E vamos ver aqui sobre esse filme tão importante para o cinema e tão esquecido, né? E tão esquisito também. E tão esquisito, é verdade. Buckaroo Banzai e seus aliados de confiança, os Hong Kong's Cavaliers, estão presos em uma batalha mortal entre os malignos alienígenas vermelhos e os benevolentes alienígenas negros do planeta 10, liderados pelo ditador demoníaco John Ruffin, que assumiu o corpo do cientista italiano Dr. Emilio Lizardo. Os alienígenas tentam recuperar o Overdruster de Buckaroo Banzai. No entanto, os alienígenas negros benevolentes estão dispostos a destruir a Terra em vez de permitir que esses renegados retornem ao seu planeta. Cara, pode dar o Oscar, né? Impressionante. Pode. Merece palmas. Cara, tantas camadas aí, você tem luta de classes, tá? Você tem inversão aí. Cara, é perfeito. É muitas camadas esse filme maravilhoso. Essa sinopse de trás da caixa do filme até que resumiu bem o contexto, viu? Foi bem competente. Por incrível que pareça, você conseguir resumir essa maluquice do cacete em 3 frases em um parágrafo é impressionante. Levando em consideração a complexidade, fez milagres. Exato. Normalmente a gente fala um pouco do contexto histórico do pessoal que estava fazendo esse filme, mas a gente já falou tudo que tinha para falar no começo. Todo mundo estourou pouco depois desse filme, 1, 2, no máximo 3 anos depois, como foi o caso do Peter Weller. Peter Weller, que é a principal estrela, o Buckaroo Banzai, que leva o nome do filme, e deveria ter uma sequência, não teve, a gente vai falar disso um pouco mais para frente. Ele já foi, uma curiosidade, ele já foi indicado a Oscar como diretor de um curta, em 94, um curta chamado Partners. Não levou. Você tá brincando que o ator do Robocop já foi indicado ao Oscar? Não por ser ator. Cara, esse filme tem 3 indicados ao Oscar, tá? Olha aí. Quem diria, hein? O Jeff Goldblum já foi indicado ao Oscar, o John Lithgow já foi indicado ao Oscar e o Buckaroo Banzai já foi indicado ao Oscar também, cara. Nessa fomos surpreendidos novamente. Mas vale ressaltar que o Peter, ele fez mais sucesso ali como Robocop. Eu não o conhecia antes, né? Quando eu era garoto também não prestava muita atenção nisso. Quando eu vi o filme Robocop, pra mim foi impressionante. Mas tenho certeza que esse filme aqui foi o que
deu aquela entrada na carreira dele pra se tornar o Robocop, né? Cara, é assim, eu não sei se a gente pode dizer que foi o suficiente para dar entrada na carreira dele, porque assim, veja bem, esse filme tem um orçamento de 17 milhões, tá? É um filme que até para os padrões da época é um orçamento já pequeno, foi meio uma aposta do estúdio ali e tal. Só que esse filme, ele faturou 6 milhões. 6 milhões para um investimento de 17. Então foi uma bomba do cacete esse filme. Foi mesmo. Que ano que esse filme saiu? 84, muita coisa boa saindo de sci-fi em 84 e simplesmente não deu certo, cara. Não sei se não souberam vender o filme direito. Às vezes é muita maluquice. Eu vi até uma entrevista do Tarantino falando desse filme. Que esse filme, o Tarantino sempre foi maluco por cinema, então ele viu esse filme no cinema e ele ficou apaixonado pelo filme sem saber o que estava entendendo. Ele falou, cara, esse filme ele era muito legal, mas ninguém sabia o que estava rolando no filme. Eu acho que isso se reflete enquanto ele foi bem quisto, né? Quanto dinheiro deu. Porque assim, você vê que já tinha uma aposta do estúdio, tanto que a última cena do filme, Buckaroo Banzai vai voltar, como a Marvel faz sempre, em Buckaroo Banzai contra a Liga Mundial do Crime. Quase uma cena pós-crédito, né? Exato. Nunca aconteceu porque esse filme foi tão ruim, mas tão ruim, que ele faliu o estúdio que lançou ele. Oh, não. Mas você sabe que dá pra entender o motivo. Houve uma falta de planejamento ali. Eu tô olhando aqui, em 1984, tem uma lista de filmes incríveis. Duna, Indiana Jones, Braddock, História Sem Fim, Um Tira da Pesada, A Dama de Vermelho, O Exterminador do Futuro, Karate Kid. Caramba. Meu Deus do céu, tinha muito filme. Olha, eu vou parar até sexta-feira 13. 1984 foi um ano excelente pro cinema. Não dava pra concorrer com esses filmes, viu? Clube dos Cinco também saiu. Gremlins, Os Caças-Fantasmas. Foi difícil. Caramba. Eu lembrava que tinha bastante filme bom, mas obrigado por lembrar, porque tem vários aí que eu não lembrava aí no meio. E a gente entende agora por que não deu certo, né, cara? Talvez o time dele foi horrível. Eu não vi muito bem que mês que foi lançado, mas esse é um filme que tem cara de verão, então deve ter sido lançado nesse verão de 84, que passou batido no meio desse monte de filmaço, né? Com certeza, com certeza. E o filme já é um filme difícil, né? É muitas camadas, né? Hoje é cult, isso. Muitas camadas. Hoje é cult, mas na época não tinha esse conceito de cult. Alô. E um filme cult, quando sai, ele não é cult logo de imediato, né? Não, esse filme ele ficou mais conhecido na boca pequena quando saiu para vídeo, né? Na época, lembra que os estúdios lançavam os filmes antigamente já contando com o dinheiro que ia fazer no VHS, né? No lançamento em mídia física. Então, o próprio Mad Max de 79, ele é um filme australiano que foi lançado em cinema mais na Austrália e em algumas salas dos Estados Unidos, que ganhou o mundo através da mídia física, né? Com VHS. Então, ficou mais conhecido depois. E esse filme, ele ganhou um certo dinheiro ali no VHS, mas com o passar do tempo, né? Você sabe, a internet é louca para revirar esses filmes e acaba fazendo sucesso porque acabam compartilhando, tem uma cena ou outra que acaba virando meme, e assim o filme às vezes é ressuscitado 30 anos depois, né? Isso é verdade, isso é verdade. Eu lembro, eu só conheci esse filme quando eu vi a referência dele naquele filme recente, Jogador Número 1, né, que foi feita uma referência lá no filme, que era um filme totalmente de centenas de referências. Mas sim. antes disso eu nunca tinha ouvido falar desse filme. Quando pesquisei rapidamente vi que de fato era um filme bem cultuado. E seu amigo te fez assistir ele, cara, olha só. Você queria fazer podcast sobre Caçadores da Arca Perdida, a gente fez do quê? De Aventuras de Buckaroo Banzai pela 8ª dimensão. Foi um filme difícil? Foi. Deu pra entender as referências futuras que vamos citar depois? Ok. Mas... O filme não é difícil, cara. O filme ele é fácil, ele é super tranquilo. Ah, sim. Quem não vê filmes de alienígenas num neurocirurgião, piloto de teste
e físico nuclear de partículas. Sim, cara. A gente uma recorrência desse podcast falar sobre camadas, né? Porque muitas vezes é uma piada nossa, né? Que a gente quer justificar filmes vazios falando que ele tem camadas. Mas realmente, cara, eu acho que assim, esse filme, ele talvez funcionaria melhor no formal, alguma coisa que tivesse mais tempo para desenvolver. Mas aqui você coloca um monte de coisa. Foi deixada um monte de coisa de lado, inclusive, para fazer esse roteiro. E acabou ficando aquela coisa meio sem pé nem cabeça, né? Ele tem camadas, né? Tem bastante camadas. É um filme que você pode até parar para analisar, né? Porque eu acho que intencionalmente ele foi feito para te deixar confuso em alguns momentos, embora o enredo seja simples no seu contexto, tanto é que a parte de trás da fita foi até bem competente ali para descrever o filme, mas no decorrer dessa história eles trazem muitas coisas que te deixam confusos ou te fazem pensar, né? Exatamente. E aí, vamos comentar do cena a cena do filme? Opa, com certeza. E esse filme tem muita coisa para falar, hein? Ai, cara, vamos lá então. Esse filme dá pra gente ficar falando um bom tempinho. Vamos tentar não perder tanto tempo assim, né? Bom, começa com aquele letreiro a lá Star Wars, mas não tão estiloso, falando que o Bokaru Banzai, ele é, como eu já disse no começo do programa, neurocirurgião, artista marcial, físico de partículas e vocalista de banda de rock. Que o pai... Ele já puxa o currículo dele, né? Sim. Mas é um currículo assim... Porra, tudo bem que a gente sabe que é um filme de herói, um filme cult, sci-fi, mas, porra, dá um downgrade um pouco no cara, né? Quantos anos ele tem pra fazer tudo isso aí de faculdade, né? Ele tinha uns 30, mas assim... ele tá no nível Tony Stark quase ali. Pra ele descobrir a viagem no tempo, era mais uma semana naquele filme só. Tem razão. A gente hoje, vendo os filmes de herói, nós até não questionamos muito. Então, tudo bem. O Bokaru tem ter todas essas profissões aí, viu? Exato. Mas o que me deixa mais impressionado é ele falando que ele tem pai japonês e mãe americana. Aonde tem qualquer coisa japonesa no Peter Weller? Me fala. Não tem nada. Só os olhos azuis. Nada. Eu sou tão japonês quanto o Peter Weller. E eu também. Cara, é apresentado também ali os Hong Kong Cavaliers, que são tipo os capangas dele, né? Porque todo mundo anda armado daquela porra daquela banda. Ele é meio japonês, mas tem o nome de uma banda com o nome de Hong Kong. É verdade, não tinha parado pra pensar nisso. Sim. Hong Kong, que aliás não é no Japão, tá? Mas pertence à China, né? Atualmente pertence à China, mas na época eu acho que era independente. Na época pertencia à Inglaterra, na verdade. Exato, exatamente. Tem outro detalhe, né? Você veja que na época o Japão tava em destaque, né? Essa questão cyberpunk vinha do Japão forte, né? Ninjas, né? Tudo vinha do Japão, né? O Japão ia dominar o mundo naquela época. Pelo menos 84 a gente precisa lembrar que é o ano de Ninja 3 Dominação. Então, assim, a moda ninja tava rolando forte. Claro que você tinha que fazer referência desse filme, né? Lógico. E, cara, de repente você tá numa pista de teste no meio do deserto. Eles vão fazer um teste para bater o recorde de velocidade num carro. Tem o tal do professor Ikita, que é um japonês que era amigo dos pais do Bokaru. Os pais do Bokaru morreram. Mas, na verdade, não é só isso que eles vão fazer. Eles vão fazer um teste para ele entrar na oitava dimensão. Ou ele entra na oitava dimensão sem querer, você lembra? Então, eu acho que o teste era exatamente para isso, porque ele tinha aquele dispositivo, né? Aquele Technobabble lá que... o Overthruster. Isso, o Overthruster que estava já acoplado no carro. E eu acho que eram duas coisas, né? Que era o teste de velocidade e fazer o teste para ir na oitava dimensão. O ponto é que antes do teste ele estava fazendo uma cirurgia em um paciente em algum lugar que nunca fala.
É porque a gente tinha esquecido que ele é neurocirurgião. E ele chegou atrasado pro teste porque ele saiu direto da cirurgia e foi fazer o teste. Isso mesmo. E veio de helicóptero, inclusive. De helicóptero. Porque ele é tipo o presidente, praticamente, dos Estados Unidos. Ele é o presidente informal dos Estados Unidos, entendeu? Esse é o nível do cara. O presidente pede dicas pra ele, né? Exato. E aí, cara, o que ele acontece? Você descobre que o professor Henriquita, que está ajudando ele, a versão antiga dele que não tinha cabelos brancos, ele fez o mesmo teste com o Dr. Lizardo na década de 30, tá? Porque, assim, ele já tentava fazer isso há bastante tempo, mas sem a genialidade do Buckaroo Banzai, que não tinha nascido nessa época, não conseguiu. E você descobre que o Dr. Lizardo, que estava ajudando ele, um italiano muito louco, que era o John Lithgow com o pior sotaque que eu já vi num filme de italiano, ele ele queima a largada e ele fala, não, você não pode ir sem Overthruster, e de repente o John Lithgow ele passa pela parede, mas ele fica na 8ª dimensão e um membro da 8ª dimensão, que era o... Como é que é o nome do bicho que... Tinha um nome realmente, o general principal. John Orphan. Isso. Ele domina o Dr. Lizardo e ele volta bem bizarro pra 1930. Inclusive, isso mostra a bizarrice do filme, né? Que é não que os italianos não consigam fazer nada, né? Mas é um outro físico, eu não sei o Dr. Lizardo qual que é a especialidade dele, mas italiano fazendo uma pesquisa com um japonês que é abduzido por um alienígena que estava na 8ª dimensão. Isso aí mostra a pureza desse filme. Exato, e ele ficou preso na nossa realidade, foi tratado como louco e colocado num hospício aí por 50 anos, porque o filme se passa nos anos 80, e ele não envelheceu um dia, porque ele tá exatamente igual, talvez porque por influência aí do alien que tá no corpo dele. Mas enfim, o Buckaroo Banzai, ele acelera e o cara, ele atinge 800 km por hora e de repente ele passa para Mach 1, né, que é aquela velocidade da barreira do som, e ele atravessa a montanha num CGI asqueroso. Asqueroso até para 84. Aquilo ali te deixa com vertigem, viu? Ouvintes. Ao assistir isso, se preparem, porque vai dar uma vertigem legal ali, com luzes, esse CGI que o Gui mencionou aí. Vale ressaltar também que o carro que ele tá fazendo o teste é um Ford antigo, estranho. Você olha aquele carro, colocaram umas asinhas no carro, mas não dá impressão nenhuma que aquele carro vai chegar a Mach 1. Hein? É uma picape, cara, é uma Ford F350 de 82. E aí tem um jato atrás dela. Tudo bem, aí pode fazer sentido, né? Cara, você sabe que o jato que eles estão usando nessa cena, ele foi emprestado. Ele é um jato de verdade, tá? Que foi emprestado o motor turbojato da General Electric, da época da Guerra Fria, que pertencia a uma universidade da Inglaterra que emprestou para eles fazerem o filme. Olha só, hein? Aí, agora senti a ciência aí, hein? Agora a NASA vem, como diriam. Esse podcast é cultura, cara. Nossa, esse podcast é cultura pura. Pura cultura. Olha, vamos seguir, porque senão a gente vai ficar só falando dessa cena, porque ela é incrível mesmo. É incrível, é isso aí. Mas enfim, ele atravessa e aparece tipo uma gosma no capô dele, que dá a entender, porque assim, ele fica meio confuso do que tá acontecendo. Será que eu estou em outra dimensão? Onde estou? Nossa, estou na 8ª dimensão. Ele percebe que ele tá na 8ª dimensão, porque afinal o quê? Ele é o Buckaroo Banzai, né? Sim, ele é tudo. Exato. E tipo, aparece um ovo alienígena no capô, debaixo do carro dele. Nem sei se é ovo. Eu fiquei na dúvida, me parecia ser um cérebro, porque ele atropelou alguém, não foi? Ele atropelou alguém? Não sei. Então, eu fiquei na dúvida. Me parecia ser um cérebro. Aliás, ele pega aquilo, não mostra pra ninguém, não fala pra ninguém. Ele deveria ter compartilhado essa informação, já que ele é quase um cientista. Né? Exatamente, cara. Mas aí nós temos o querido Buckaroo saindo de lá e logo depois o que ele vai fazer? Um show. Porque é isso que um neurocirurgião, físico de partículas e vocalista de banda de rock faz. Ele faz uma coisa e depois faz outra. E é isso aí.
Antes disso, Porque você é vê assim que o mundo funciona. Exato. Antes disso, você vê o John Lithgow pirando, logo depois desse flashback. Ele tá muito louco, mas aparentemente, na hora que o Buckaroo Banzai ultrapassou a oitava dimensão, o pessoal todo, que você descobre que não foi só o Dr. Lizardo, o John Lithgow, que foi possuído, mas uma galera saiu da oitava dimensão e foi registrada nesse mesmo dia, em 36. E todos eles têm nome John. E ele faz uma ligação para alguém e fala: ó, abriram o portal para a oitava dimensão. O Buckaroo Banzai deve ter o Overthruster que a gente precisa para voltar para casa. E é isso aí, cara. Vamos atrás dele e voltar para casa. Ele tá no hospício sendo cuidado pelo Mike, do Breaking Bad, fazendo sempre participações. Você percebeu que era ele ou não? Eu não havia percebido que era ele. É o Mike Olha do aí, Breaking hein? Bad que cuidava dele no hospício. E É. ele mata o Mike do Breaking Bad pra sair do hospício. Realmente um elenco estrelado esse filme. Exato. Cara, aí você tem maiores detalhes dos Hong Kong Cavaliers, que são a banda e a gangue do nosso querido Buckaroo Banzai. Era uma banda de verdade na época, uma banda desconhecida, mas que misturaram aí os músicos com os atores de verdade. De destaque aí você tem o Reno, e todos eles têm mesmo nome de cidade. O Reno, depois vai aparecer o personagem do Jeff Goldblum, que já apareceu meio fazendo a cirurgia lá junto com o Buckaroo Banzai, que ele vai ser o New Jersey. Você tem o Perfect Tommy, ou o Tommy Perfeito, depende se você vê a versão dublada ou legendada, e o Rawhide, que é o Clancy Brown. E o New Jersey, como eu esqueci de dizer, é o nosso querido Jeff Goldblum. Tá? Eles estão fazendo um show, e no meio do show, música sexy rolando, o Buckaroo Banzai, ele para o show que estava rolando um rock e ele vê uma menina triste chorando. E Assim, ele percebe, né? Ele percebe. Pergunta, olha, tem alguém chorando aqui? Esse show não pode ter ninguém triste. E não se esqueça de, não importa onde você vá, você estará lá. Ele fala exatamente isso. É um coaching, ele é um coaching. Faltou esse coaching aí, né? Coach quântico. Ele é Buckaroo, né? Buckaroo. Enfim, ele começa a cantar uma baladinha, que inclusive até o Guns N' Roses gravou nos anos 90, que é o Since I Don't Have You. E a Penny Pretty, ela vai, que você descobre que é essa menina que tá sentada aí, ela vai tentar se matar, cara. E ela tira uma arma pra dar um tiro na cabeça, só que o garçom esbarra nela, ela dá um tiro pro alto. E a banda inteira saca a arma e aponta pra menina. Isso é incrível. Que banda de rock é essa, né? Não é só uma banda, é a gangue dele, né? São os sidekicks dele, né? Enfim, depois você descobre que ele fica apaixonado automaticamente por causa da menina, a ponto de tirar ela da cadeia, porque ela é a cara da mulher falecida do Buckaroo Banzai. Aí tem um ponto que eu queria trazer, que são coisas que foram cortadas do filme original, tá? No filme original, no que tava... não que esse filme não seja original, né? Mas no roteiro original do filme, tinha sido desenhado para mostrar a infância do Buckaroo Banzai. Inclusive, iam ter cenas em flashback que... Sabe quem era a mãe dele no flashback? Não, quem era a mãe dele? A Jamie Lee Curtis. Era a mãe dele. A Jamie Lee Curtis estava gravando um filme no estúdio do lado, ficou impressionado do que eles estavam fazendo lá e decidiu, tem um papelzinho aí para mim? E fizeram uma sequência de mostrar a infância do Buckaroo Banzai, e quem faria a mãe dele seria a Jamie Lee Curtis, tá? E isso foi tirado, porque deveria ter um segundo vilão no filme, que é o Hanoi Chan, que é o presidente da Liga do Crime, que seria o grande vilão do filme 2. Mas isso foi cortado, tudo disso foi cortado, então cortaram a mãe e cortaram a origem do vilão do próximo filme. Não sei, viu? Poderia ter mudado o filme, com certeza. Então, e daí você descobre que no roteiro original, o Hanoi Chan, ele tinha matado tanto os pais do Buckaroo, porque ele tinha uma coisa com o Buckaroo Banzai, quanto a esposa dele, em momentos diferentes da vida do Buckaroo Banzai, entendeu?
Como assim? É uma espécie de Inception isso aí? Não, ele seria o arquirrival do Bocaru, entendeu? Então, o arquirrival matou os pais e depois, quando ele estava quase casando com a menina, ele matou a noiva dele. Nossa, ele queria infernizar a vida do Bocaru, hein? Exato. Ao estilo Batman, né? Matou os pais, morta, morta! E aí o Bocaru virou o herói que ele é hoje. Exato. Ele é praticamente um super-herói no filme. Ele é, do jeito que o presidente fala com ele é um herói. Cara, eles estão entrando na cadeia para resgatar a Penny Pretty e lá eles encontram o Jeff Goldblum com uma roupa extremamente ridícula de cowboy. Não faz sentido ele estar com aquela roupa de cowboy. Cara, quem anda daquele jeito? Quem anda? Não faz sentido. Eu tenho a impressão que às vezes o próprio ator, sabe? Esse filme deve ter dado tanta liberdade pros atores que ele mesmo deve ter escolhido o figurino. Só isso explica. Cara. Na verdade, tem uma cena que explica um pouco da maluquice que foi no filme, mas é mais pra frente. Então, uma hora a gente chega lá. Bom, o nosso querido Buckaroo Banzai descobre em 5 minutos, em 5 segundos, na verdade, que a Penny que ele encontrou é irmã gêmea da Peg, que era a mulher dele que faleceu. E nomes parecidos, hein? Coincidência. Exato. Ela foi criada no orfanato por conveniência de roteiro, né? Assim como a mulher dele que faleceu. E é óbvio, né? Se você era apaixonado por uma menina que morreu, a escolha óbvia é você ficar com a irmã dele. Com a irmã dela. O Buckaroo, ele é um visionário, porque ele já pegou a gêmea pensando no backup. Exato. Ele não sabia que ela tinha uma irmã gêmea, mas pegou mesmo assim, porque achou que era grande a probabilidade dela ter uma irmã gêmea. É verdade, tem razão. Existe uma probabilidade, ele não sabia, né? Enfim, eles estão fazendo uma conferência junto com, sei lá, o secretário da segurança dos Estados Unidos, que era um cara que estava vendo também o lançamento dele entrar na 8ª dimensão lá no meio do deserto. E do lado tinha uma conferência de motos da Harley Davidson. Só pra fazer um merchanzinho da Harley Davidson. Eu não sei se era do lado. Eu tô achando eles falam que era na sala do lado. É na sala do lado? Eu achei que era a mesma sala. Eu tive a impressão que eles tinham que terminar. Era da sala do lado, né? Eu achei que eles tinham que terminar porque em breve ia começar esse evento dos motoqueiros e das motos. Eu pensei, gente, isso porque envolve o governo americano, né? Exato. E aí, cara, o que acontece? Ele recebe uma ligação do presidente dos Estados Unidos no meio da conferência de imprensa, onde eles tinham acabado de falar do aparelho Shibebbles lá, o Overthruster, que eles tinham achado nessa viagem. Não, mas eu acho que aí tem uma parte engraçada, que esse filme é meio comédia, né? Porque tem um momento que o assistente dele, não sei quem é, fala pra ele, olha, tem uma ligação pra você. Quem? O presidente. Aí ele fala, presidente do quê? Dos Estados Unidos. Que ele tá tão acostumado a receber ligação de CEOs, presidentes de outros países, que o pessoal tem que especificar quem é o presidente que tá ligando. Ele é o Buckaroo, então é o Buckaroo, tá certo. Claro. Enfim, quando chega lá, na verdade, não era o presidente que estava ligando para ele, eram o quê? Aliens. E ele recebe um choque na cabeça. E enfim, lança um Thermopod, que é basicamente uma nave redonda no formato, sei lá, de um alien, em direção da Terra. E depois que o Buckaroo era atingido por um raio na cabeça que veio do telefone, ele começa a enxergar quem são os lectoides que estão entre nós, ou seja, os aliens, vilões e bonzinhos também, dependendo de qual facção dos lectoides foram, que estão entre nós, coisa que ninguém conseguia ver, só ele. Agora, antes mesmo de Matrix, via telefone analógico, o pessoal conseguiu passar uma informação pro cérebro dele, hein? Olha aí. E mais que isso, um orelhão. Exatamente. E aí ele já dá um grito ali, ele dá um grito bem overacting ali, né? Apontando o dedo pros alienígenas, né? Começa uma bagunça generalizada ali, de tiroteio até, né? Ele aponta pros lectores e fala: mal, puro e simples, 8ª dimensão, peguem eles, lectroides, peguem eles. É isso mesmo, isso mesmo.
Cara, eu tomei notas desse filme, né, cara? Como você vai fazer esse filme sem tomar notas? Precisa, viu? Porque tem muita coisa nesse filme. Muita maluquice. Enfim, começa um tiroteio, começa uma correria. Assim, a gente nem vai fazer prêmio de Xambin de melhor morte nesse episódio, porque assim, ninguém morre de verdade. Não sei se você reparou nesse episódio, dessa porra desse filme, né? Tem muita morte lá na parte final, em que eles estão entrando mais um galpão de indústria, né? Como todo filme, né? Onde tá a nave. Na Yoyodyne, que foi a empresa fundada pelo pessoal que se multiplicou, que veio para cá da 8ª dimensão em 1930. Olha aí, os caras são empreendedores, cara. Exato, cara. E obviamente, na hora, eles já descobrem quem foi, porque logo depois dessa daí tem uma correria. Eles sequestram o professor Nikita lá, né, que é o amigão dele, e enfim, ele chega o pessoal da Yoyodyne estava todo na conferência de imprensa lá para ir atrás do Shibabos lá que o querido Bukaru Banzai trouxe da 8ª dimensão, que é a parada que eles precisam para voltar para casa, e ele vai tentar resgatar o Nikita. Ele consegue achar o Nikita e dar a moto que ele tava. Inclusive o pessoal vai correndo atrás dele. Os vilões lá, que são os vermelhos dos Lectroides, estão num lugar onde chegou a nave espacial que depois se descobre que tem as duas facções que os alienígenas negros lançaram para cá. O pessoal tá lá investigando o que tem naquela nave, descobre que um dos aliens que estava nessa nave morreu a hora que saiu, e o outro, que é o Rastafari, o alienígena Rastafari, conseguiu escapar, e ele tinha uma revista em quadrinhos do Bukaru Banzai com ele, porque tudo nesse filme é sobre o Bukaru Banzai. E porque ele é o Bukaru. Ele tá correndo, ele tá fugindo, ele dá a moto lá pro Nikita, mas ele mesmo não consegue escapar, e de repente você descobre que 46 empregados da Yoyodyne se chamam John. E eles todos foram registrados pela primeira vez em 1938. Porque o Bukaru também é um... Bom, se bem que foi a equipe dele que descobriu isso, né? Mas são também... Como é que fala? Detetives, né? Exato. Cara, os Hong Kong Cavaliers também são tão prolíficos quanto ele, entendeu? Eles usavam os computadores ali, né? Fazendo análise. Na central, porque a casa do Bukaru também era uma central de inteligência no nível do governo, praticamente. E é isso aí. E tinham muros altos, mas os alienígenas podiam pular. Exato. Eu acho legal que quando o Bukaru vai achar o Nikita, ele lambe a mão do Nikita e dá um choque nele, porque agora o Bukaru dá choque nos outros, entendeu? Para poder todos passarem a ver os alienígenas, né? Exato, exatamente. E que método mais interessante de compartilhar seu poder, né? Mas depois, eu acho que não ficou claro se o Nikita também vê os alienígenas ou é só ele. Eu acho que ele usou esse choque quando é conveniente para acordar os outros, e é isso aí. Mas ele não consegue passar o poder que ele tem para os outros verem quando são aliens ou não, né? É verdade. O Nikita, ele cria, eu não sei se é ele, ou cria um dispositivo para eles respirarem. No final, né? Quando eles vão invadir a Yoyodyne, né? Isso, para poder enxergar, né? Sim. Enfim, nossa, cara, eu sinto dó do... Assim, se você não viu esse filme ainda, vai ver esse filme antes de ouvir esse podcast, senão você não vai entender porra nenhuma, nem a gente que tá falando tá entendendo direito o que tá acontecendo nesse filme. Então, assim, não tenta ouvir esse podcast sem ver o filme antes, por favor. É interessante para entender, compreender, ver o filme, né? Exato. E... Enfim. O Bukaru tá ferrado lá no meio, ele tá fugindo, e ele lança no rádio pros Hong Kong Cavaliers que ele tá fugindo. E aí, o que acontece? Um menino fala pro pai dele: pai, o Bukaru está em perigo. Porque ele aparentemente, sei lá, ele é um ranger do fã-clube do Bukaru, e ele tem um helicóptero. Ele estava ouvindo num rádio, ouve o filho, e simplesmente... O cara aceita e vai, né? É um rádio amador, o moleque tava
navegando em frequência amadora a noite inteira. E ele consegue ouvir que o Buckaroo Banzai estava em perigo e vai resgatar ele com o helicóptero do pai. Porque ele é o Buckaroo e precisava de ajuda. Isso mesmo. Exato. Então, os caras chegaram, o pessoal do Yodane chegou na Terra em 38. De acordo com eles, e isso é uma coisa que aconteceu na vida real mesmo, um trote que o Orson Welles fez no rádio falando que a Terra estava sendo invadida por alienígenas na véspera do Halloween de 1938. Isso aconteceu de verdade e os Estados Unidos meio que ficou na loucura achando que aquilo era real. Tá. E aí, eles fizeram uma analogia com a história real, hein? Exato. E só que aí, no final você descobre, não, então quer dizer que Orson Welles estava certo e ele foi hipnotizado pelos aliens a mentir e uma loucura, enfim. Ele descobre que essa galera tá há 50 anos nos Estados Unidos e eles precisam do Chibabos lá para voltar para casa dele. Enfim, eles vão para a base, o rapazinho que junta com o pai dele, eu não lembro nem o nome desse moleque, que ele é extremamente irritante, é um moleque que fica andando com uma 12 para cima e para baixo, dá uma carona pro Buckaroo chegar na casa dele, né, na base dele, e para encontrar a Penny pirando no banheiro e tendo um surto psicótico, porque ela é meio doidinha, né? Agora tem um detalhe interessante aí, viu? Que o Buckaroo, essa parte que ele estava sendo meio que perseguido, que ele caiu de moto e havia toda essa questão aí que ele mandou mensagem no rádio que os meninos foram ajudar ele, o garotinho e o pai de helicóptero. Os alienígenas os alienígenas brancos, né, que são os vilões. Não, vermelhos. Vermelhos, isso, perdão. Os pretos e os vermelhos. Os alienígenas vermelhos, que são os vilões, eles foram até a casa do Buckaroo, só que eles foram de carro. E o Buckaroo, na teoria, foi de helicóptero. Só que os alienígenas de carro chegam primeiro do que o Buckaroo. Nossa, verdade. E que eles ficaram aprontando ali, gente. E, cara, teoricamente é uma fortaleza que o cara mora, só que os alienígenas eles são muito fisicamente superiores, porque eles dão um pulo, eles pulam um muro gigante, entendeu? Sem nenhuma dificuldade. Sem nenhuma dificuldade. Enfim, o alien Bob Marley lá, que é um dos aliens negros, que são os bonzinhos da parada, eles vão chegar pro Buckaroo e o cara vai, tipo, sei lá, com uma caixa de bolo, que depois você descobre que é um holograma, né? E tem uma mensagem da líder dos Lectroids negros, falando que os caras maus, que são os vermelhos, eles eram do planeta lá dos Lectroids e foram banidos por 8ª dimensão como uma forma de punição por eles serem maldosos, e nunca falo exatamente o que os caras fizeram. Mas eles falam que se eles não acabarem com o Dr. Lizardo lá, que é o líder da parada, eles vão meio que lançar uma bomba na Rússia, para a Rússia lançar uma bomba de volta aos Estados Unidos e acabar com o mundo, basicamente. Lembrando que era o auge da Guerra Fria nessa época. E todos nós tínhamos muito medo disso, viu? Exato. Eu não sei, essa ameaça me lembra muito o Exterminador do Futuro, que é o do primeiro filme, mas logo no primeiro filme eles não citam isso. No segundo filme que fala, né, que a Skynet atacou a Rússia porque sabia que a Rússia ia atacar os Estados Unidos. Olha aí, Buckaroo sendo referenciado mais uma vez. Exato. Enfim, o Buckaroo conta pra Penny que ele era casado com a irmã dele, e o Nikita, ele é atacado pelo Big Booty, que é o nosso querido Christopher Lloyd. Cada vez que chama, eu acho sensacional, que chamam ele de Big Booty, ele responde, Big Booty! Ele fica meio puto, né? Ele fica revoltado, né? É meio francês, né? Ai, cara, sim. E isso rola, sei lá, umas 3, 4 vezes no filme, e todas eles são muito engraçados, que do nada ele, Big Booty! Sim, muito engraçado. Enfim, tem umas coisas totalmente aleatórias. Aí ele entra por uma sala, que eles descobrem que os aliens estão na base lá deles, e começa aquela correria, tiro pra todo lado.
Ele entra numa sala e tem uma gaveta pegando fogo. Não tem explicação nenhuma. Sim, é Só o que verdade. ele faz, ele fecha a gaveta com o pé e acabou o fogo. É isso aí. É assim que se apaga o incêndio. Cara, tem uma outra cena totalmente aleatória, que até descobriu muito o porquê que isso aconteceu. Que eles entram numa sala e tinha uma melancia ali. E tá o Reno, que é um dos Hong Kong Cavaliers, e o New Jersey, que é o Jeff Goldblum. O New Jersey pergunta: o que é aquela melancia ali? Depois te explico. E vai embora. E isso nunca é explicado no filme. O filme nunca explica, né? Mas depois eu fui pesquisar sobre o filme e descobri o porquê que isso aconteceu. Significa que eles estavam tendo umas divergências com um dos produtores lá, tá? E eles acharam que ninguém estava revisando o que eles estavam fazendo e eles queriam fazer um teste para saber se eles teriam mais liberdade no filme ou não. E fizeram essa cena para ver se alguém falava alguma coisa. Ninguém falou nada e a cena ficou no filme e foi isso aí. Então, isso explica que eles tinham muita liberdade. E por isso que o filme ficou essa loucura, né? Chega uma hora que o presidente começa a ser envolvido. E o legal é que o presidente é mais bizarro, né? Porque ele tá, tipo, todo travado numa cama, com as costas tudo fodidas, e ele fica sempre meio dependurado na parada. É verdade, é verdade, ele tá passando por um tratamento bizarro e fica só deitado numa cama giratória. O Nikita, ele tá fugindo. No meio daquela confusão toda, ele entrega o Overthruster pra Penny. E logo depois a Penny é capturada. O Clancy Brown, nosso Rawhide, ele morre por motivos de roteiro também, sei lá, porque gruda um alien minúsculo nele. Ele é um alien venenoso, né? Exato. O alien Bob Marley fala que não pode fazer nada e ele morre. É assim mesmo. Não tem cura. Enfim. Essa é a morte bizarra, pronto. Talvez seja o prêmio Xambin de morte bizarra. Mas, enfim, eu tenho um ponto para falar disso daí depois no final do filme. Uma hora eles estão fugindo e ele tem que explicar a história do presidente. O presidente fica: cara, ele está falando alienígena chamado John, uma mulher chamada John. E o que está acontecendo? Lectoides, 8ª dimensão, você tá maluco? E o presidente não entende porra nenhuma que tá acontecendo. É aquela parte que ele tá no furgão, não é? Sim. Assim como nós, ele não entende porra nenhuma do que tá acontecendo. Aliás, vale ressaltar que o ônibus da banda também não é simplesmente o ônibus de uma banda. Tem todo um aparato tecnológico lá que eles utilizam dentro do ônibus, né? É uma base militar avançada, né? Naquela Isso, é uma base militar avançada. Isso é impressionante. Enfim, nisso os vilões têm a Penny, porque é sempre aquela coisa, a mocinha sendo sequestrada e sendo resgatada depois. E é isso aí, a parada. Então o que ele vai ter que fazer? Ir na base da Yoyodyne e salvar a Penny, e salvar o dia e matar todo mundo lá, porque ele é quem? Púcaro Banzai. Simplesmente porque ele é o Bucaru. Cara, o Overthruster aparentemente estava com a Penny. Ninguém sabe muito bem onde é que tá a porra do Overthruster. Porque o Lizardo liga pro Bucaru falando que ele quer o Overthruster. Porque tem um circuito do Overthruster que foi perdido. E ninguém sabe onde tá. Mas ele falou que deve estar com o Bucaru e é pra ele levar na Yoyodyne lá. Se ele quiser ver a Penny de volta com vida. Aparece pelo Dr. Lizardo o tal do equipamento que vai fazer eles enxergarem quem é alien e quem não é. Como ele funciona? Foda-se. Não precisa de explicação nenhuma, viu? Não. E é tipo é quase um tubo de ensaio, né? Que sei lá, estranho. Estranhíssimo. Vale ressaltar também, quando a Penny tá presa, tem a ameaça de matá-la ou não, né? E em algum momento coloca, não, matem, vão matar ela e tal. E aí o John Bigoté eles colocam um verme para deslizar lentamente em direção a ela,
e ela tá presa, meio pelada, seminua, numa maca. Aquilo, não tem explicação, muito bizarro aquilo, né? Isso é o clássico de filme do James Bond, né? É tipo assim, eu não vou te falar, eu não vou te matar agora, eu vou te contar o plano inteiro e vou deixar um negócio aqui que pode vir a te matar ou não, mas não vai. Bem James Bond, é verdade. Bom, eles invadem a base lá, tal, aí já tá o ministro da segurança junto lá, porque assim, é normal, o ministro da defesa dos Estados Unidos invadiu uma base junto com o pessoal do Hong Kong Cavaliers e o nosso digníssimo Bucaro Banzai, porque essas coisas acontecem mesmo. Sem equipe, só ele, né? Exato. Enfim, eles jogam um 7-1 lá no segurança tá na porta, que também se chamam John, né? E eles ficam meio travados ali no meio. Enquanto isso, eles arrumam uma desculpa para sair invadindo a porra toda e atirando em quem eles veem na frente. E aí começa o tiro, porrada de bomba, né? Bom, sem bomba, mas tem muito tiroteio. Exato. E em 5 segundos o Bucaro Banzai é capturado. E isso é uma falha de roteiro, porque ele é o Bucaro. Não, mas é porque colocam a vida da Penny em risco, então ele não podia deixar nada acontecer com ele. É verdade. Então, nesse sentido, aí tá correto. Exato. Porque ele é bonzinho. Coitado. Cara, aí o Dr. Lizardo, né, ou John Worthing, né, ele vai torturar o Bucaro Banzai com a eletricidade do CGI terrível de 84, mais ou menos naquele estilo dos rainhos do Aventureiros do Bairro Proibido. É verdade, ele prende o Bucaro num aparelho todo estranho, travado com... Ele é preso pelos dedos, É muito estranho aquele aparelho lá, que ele vai ficar tomando choque. Exato. E o Peter Weller, que fez o Bucaro Banzai, ele falou que ele teve muita dificuldade nessa cena, porque ele não aguentava o sotaque que o John Lithgow fazia, meio italiano, bizarro. E ele ficava dando risada no meio, era pra ele estar sendo torturado, mas ele ficava rindo. Eu acho que o sotaque era a tortura. Exato. Enfim, ele é torturado, mas é óbvio que por causa de razões de roteiro também dá um problema lá e ele sai vazado, né, do meio da tortura. O Perfect Tommy, ele é assaltado por um anão alien, ninguém sabe por quê. Aparece a tal da criança lá, que é a criança, filha do rapaz que resgatou ele no meio do nada, com uma 12 na mão, uma arma que é do tamanho da criança, que eu não sei como a criança consegue segurar aquela porra, né? Muito menos atirar. Se der um tiro, ela já vai receber o rebote e vai dar um pulo pra trás, né? Mas ele é intimidador, o moleque, hein? O moleque fala bravo, velho. Não, ele ameaçou lá o general que queria roubar a peça lá. General não, sim. O secretário. Exato. Bom, os aliens vão tentar... Cara, são uns aliens muito burros, né, também. Eles vão tentar fugir sem a porra do circuito que tá faltando no Overtrust, que depois você descobre que o circuito tava com a criança o tempo inteiro. Eles não sabem muito bem que hora que ela pegou isso, porque nunca mostra. Eles vão tentar fugir voando. E é claro que o quê? Bucaro tá dentro da nave e depois ele é ejetado numa cápsula, assim como a cápsula que veio o nosso digníssimo Bob Marley para a Terra. Ele é meio ejetado lá, ele tá junto com o Bob Marley dentro dessa cápsula. E, cara, o Big Butte fica falando que não vai funcionar porque tá sem a Overtrust. E o John Worth fica chamando ele de Big Booty, ele fica Big Butte! Big Butte! Sim. É verdade. E ele era o único sensato ali, hein? Exato. E aí, cara, o sensato sempre morre, né? Nesses filmes. E óbvio que o John Worth vai lá e dá um tiro no meio do Big Butte que morre. Enfim. Eles estão no meio da perseguição. Só que o Bucaro Banzai, ele nunca esteve numa nave alienígena, ele aprende a atirar muitíssimo bem naquela hora na nave alienígena. Ele destrói a nave que o Dr. Lizardo tá indo embora, né, o John Worth. Ele deixa o alienígena ir embora com essa nave de boa aí. Ele acaba com toda a ameaça, porque
A ameaça era o pessoal voltar. Eles não conseguem voltar. E nunca mostra o que aconteceu com os outros aliens uma vez que o John Morphin ou o Dr. Lizardo morreu, né? Se eles foram presos, não sei. Se eles morreram, não se sabe também. Se morreram em tiroteio, foda-se. É isso aí, acabou. Os outros, né? Porque o Dr. Lizardo ele realmente morreu nesse O Dr. Lizardo morreu e o Big Booty morreu morto pelo Dr. Lizardo. E os demais que estavam ali, é verdade, não fala, né? O Jeff Goldblum, ele toma um tiro em determinado momento, mas o time foi de raspão. Ele fica cuidando da Penny, e a Penny tava toda meio fodida lá daquela tortura. E, cara, o nosso Buckaroo Banzai, ele vai dar um beijo na Penny, e ele dá um choque nela. E esse choque faz a Penny acordar. Olha só, é a Bela Adormecida, né? Não é a Bela Adormecida. É a Bela Adormecida, ou é a Branca de Neve que... Nenhuma delas toma choque. Nem o choque elas não tomam. É uma versão moderna, né? Uma versão moderna aí, reconstruída. Exato. Eles dá a entender que eles transam no final, né? Porque é um filme PG-13 que não pode mostrar nada. E termina com uma sequência que parece um mangá dos caras andando num aqueduto em Los Angeles, aparentemente, e anunciando o próximo filme, que é a Buckaroo Banzai contra a Liga do Crime. E, cara... Nunca acontece, né? Nunca acontece, mas o que eu acho mais tosco é que o Clancy Brown, que deveria ter morrido, que é o querido Rawhide, ele aparece na cena do aqueduto, como se não tivesse morrido. Ah, é verdade. Agora você falou, nada faz sentido. Nada faz sentido, cara. E aí acaba o filme, e esse é o final do filme. Essa loucura do caralho. Ufa! É um filme muitas camadas, de fato. Muitas camadas, cara. Muitas camadas. Ouvintes, se vocês não entenderam, não se preocupe. Nem assistindo o filme é fácil de entender. Pô, eu já assisti 2 vezes e eu nem entendi direito essa merda. E o Gui me fez assistir esse filme. Cara, esse filme é maravilhoso, vai. Mesmo você não entendendo direito, é bem legal. O mais curioso é que tem um monte de outros filmes do qual ele fazem referência, né? Aliás, que se referenciaram desse filme, né? Isso sim é o mais curioso. Esse filme virou um clássico, cara. Eu nem sei por onde começar a análise desse filme. No pós, assim, falando assim, melhores frases, tem tanta frase boa que a gente já falou desse filme, nem sei se compensa falar mais. Eu acho que pra mim, a minha favorita ainda são 2, não importa pra onde você vá, você estará lá, né, que ele fala no bar. Ou o clássico, frase de efeito, assim. Exato. Ou o clássico, Big Booty! É mesmo, o nosso queridíssimo ator, né, o Professor Lloyd lá, não, John Lithgow. É isso. Nossa, o Dr. Lizardo também. Ele errava, né? Quase de propósito, né? Mas eu gostei daquela frase que ele fala quando mencionam, né? Que é o presidente tá ligando pra você, né? Uma ligação pra você do presidente. E ele pergunta, o presidente da onde, né? É muito curioso, né? Dos Estados Unidos. Também tem outra cena no ônibus. No ônibus base militar. Que ele fala. Eu devia ter anotado. Que ele fala que o presidente liga pra ele, né? Pedindo como é que se diz? Um status do que tá acontecendo, né? Daí o Buckaroo fala sobre o fim do mundo e sobre alienígenas. Aí o atendente tá lá da base dentro do ônibus pergunta, mas qual a sequência, né? Ele fala, não, primeiro sim pro primeiro e não pro segundo. É um negócio assim, muito... Não, ele deve me preparar para alguma coisa mais séria? Devo armar os mísseis contra a Rússia? Ele disse, sim, não, mas para qual você está falando? É mesmo, isso aí, esse contexto aí. Mas como a gente falou, o filme realmente tem várias frasezinhas, vale assistir, mas durante essa nossa loucura de falar sobre o filme aqui, porque é até difícil entender, a gente até citou algumas. Cara, eu acho que a gente falou já a maioria das curiosidades e loucuras desse filme. Eu acho que tá na hora da gente dar prêmio mesmo. Por favor.
Então, vamos lá. Qual que é o seu Xambin mesmo que você falou? Olha, Melhor morte? é o amigo dele que morre lá morto pelo inseto venenoso, né? Mas se ele tá vivo na sequência final, significa que essa morte conta? Agora você me apertou, né? Mas ele tá vivo ali nos créditos, né? É, Será que ele tá vivo? A gente não teve a sequência pra saber, né? exato. Bom, enfim. Bom, essa é a sua morte, eu acho que é uma morte válida. E eu acho que é a única morte que eu me lembro bem, assim, porque tô em todo o clima dramático, né? Sim, eles ficam ali sentados, né? Que é o Clancy Brown que morre, não é ele? Exato, Clancy Brown mesmo. O Rawhide. Sim, eu acho que é válido. Ok, Clancy Brown, parabéns pra você. Ganhou o prêmio Xambin de melhor morte nesse filme maluco. A gente nem tem contagem de corpo desse filme, porque, cara, sabe-se lá se alguém morreu de verdade nesse filme. E todos alienígenas, né? Não conta. Exato. Cara, prêmio Cigano Igor. Qual que é o seu prêmio Cigano Igor de pior atuação nesse filme? Esse filme com certeza é pra Penny. Penny, é difícil, gente. Também tem o Perfeito Tommy também. Olha, são muitas opções aqui, viu? O Tommy Perfeito, ele me incomoda um pouco a atuação, cara. Eu acho que me incomoda mais que a Penny, porque assim, a Penny mal tem tempo de tela ali, a função dela é só ser a mocinha a ser resgatada, né, o tempo inteiro. E ela faz muito bem esse papel. Sim, eu acho que ela é até meio louquinha, assim, né, de dar uns pitizinhos lá na prisão. Não me incomodou tanto a atuação dela. Eu acho que a atuação do Tommy Perfeito aparecendo com uma roupa diferente cada vez me incomodou mais. O Tommy Perfeito ganha esse prêmio fácil. Eu acho que ele é o pior do filme mesmo, fácil. E é o único ator aí que, fora a Penny, nunca fez nada que valesse a pena ser citado, né? Sim. E, cara, eu acho esse filme já muito estrelado, a gente já falou da quantidade. O que a gente não falou até agora é como você acha o nosso podcast nas redes. E a gente tá quase no final do programa. É verdade, hein? Hoje demoramos um pouquinho para falar, mas é muito importante você nos seguir nas redes. E como os nossos ouvintes nos acham, Guilherme? No Instagram vocês acham como rebobina.cast. No YouTube vocês acham como RebobinaCastBR. E se procurar no Spotify aí, você acha a gente fácil com Spotify, Apple Podcast. Onde você conseguir achar a gente, acha, dá um like, manda pro amiguinho, fala bem. Se for pra falar mal, não fala nada. E é isso aí, cara. Dá 5 estrelas. 5 estrelas ajuda a gente bastante, principalmente nessa fase inicial aí do podcast. Em breve teremos... Curte bastante. Curte do jeito que você quiser. Em breve aí a gente vai ter um Patreon para você ajudar a gente financeiramente, se você tiver afim também. Tudo é possível. Vai ser possível escolher filme, vai ser possível ter episódio extra. Tudo depende de você. De você. Como diria o Capitão Planeta, o poder é de vocês. Exato. Cara, mas fora isso, como você acha que o Arnold Schwarzenegger, nesse filme estreladíssimo, deixaria o filme melhor? Olha, não há dúvidas que realmente ficaria mais estrelado ainda. E se ele fosse o protagonista... E é interessante, né? Porque olha a curiosidade, hein? Tanto o Arnold, tanto o Schwarza quanto o Peter Weller fizeram robôs. Né? E sempre teve esse nosso pensamento de quem ganharia entre Robocop versus Exterminador, né? Teve até jogo de videogame, né? Exterminador versus Robocop. Esse jogo existiu. É verdade, existiu mesmo. Existiu, olha aí. Em uma realidade da 8ª dimensão, essa disputa já ocorreu. Exato, cara. Em primeiro lugar, teria muito mais explosões, né? Close-ups com câmera lenta, frases de efeito de verdade. E os aliens não teriam nenhuma chance. Né? Cara, você teria o Schwarzenegger cantando nesse filme. I don't have pleasant skills. And I don't have hopes and dreams. Cara, seria maravilhoso. Maravilhoso. É verdade, porque ele também teria uma banda, né? Cara, e imagina não teria esse nome, hein?
Hong Kong Cavaliers virando Austrian Cavaliers e ele cantando. Nossa, maravilhoso. É o som de guitarras e explosões ao fundo. Cara, ia ser sensacional mesmo. Olha, Cara, só outra curiosidade também. O Arnold já enfrentou alienígenas. algumas vezes. Algumas vezes. E o alienígena perdeu e ainda se explodiu, hein? Aliás, para começar, ele ia matar tanto os alienígenas vermelhos quanto os do mal aí. Cara, e ele. O que você acha que se ele fosse não fosse só o Buckaroo Banzai, ele fosse o Tommy Perfeito? Porque ele é o mais próximo do ser humano perfeito, né? O Tommy Perfeito teria músculos, né? Nossa, E não usaria muitos roupa músculos. diferente, porque o Arnold ia andar sem camisa pra mostrar o. Sem camisa o tempo inteiro. Ele não ia usar uma roupa no filme inteiro. Exatamente. E se ele Cara. tivesse na versão. Como o filme tem muitas camadas, ele poderia até usar aquela cueca de texugo, referenciando o filme que ele. Né, o Conan, isso aí. Cara, esse filme seria maravilhoso. O filme seria maravilhoso. Todos os filmes ficariam melhor com o Arnold. Teria com certeza ganhado uma. A bilheteria teria sido muito melhor, viu? Com certeza. Cara, vamos lá então. Vocês sugerem algum outro. É difícil até escolher um outro filme que tenha parecido com ele, né? Mas vamos lá, você sugere algum outro filme nessa mesma pegada, maluquice assim? Olha, a gente poderia até fazer uma referência reversa, né, do diretor, né, que seria Os Aventureiros do Bairro Proibido, mas nós já falamos, eu espero que os nossos ouvintes já tenham assistido. É difícil mesmo, viu? Filmes na mesma pegada, talvez Flash Gordon, é mais antigo, né? Eu ia falar de Flash Gordon também, seu desgraçado, você roubou meu filme. Não, porque quando você pesquisa sobre esse filme, ele já traz ali do lado, né? Então tá tudo dentro. Então pode ser Flash Gordon, que é um filme que nós dois iríamos sugerir. Que ano que é Flash Gordon mesmo? Eu não... Flash Gordon é 1980, 80. alguns anos antes. E é sci-fi também, de herói, né? E também é referenciado em outros filmes aí. O filme do Guardiões da Galáxia fala bastante desse filme. Cara, um bom filme. Sim, esse filme sim. Pera, dá um segundo, deixa eu achar o filme aqui, porque você me cortou, né? E eu não lembro o filme de cor que eu queria falar, porque eu tinha pensado nesse filme, mas ele tem um nome complicado e eu esqueci. E ele é com o Sean Connery, deixa eu ver. Ele é da década de 80 também. Ele é uma maluquice também. Ele se chama Zardoz, de 74, hein? Esse filme, se tá querendo um filme maluco, se você acha esse filme maluco, você não tá preparado para ver Zardoz, de 1974, com o nosso digníssimo Sean Connery, com a roupa mais ridícula que você já vai ver ele num filme. Vou até mandar pro Everton, que você não vai acreditar. Manda, porque esse eu não vi não, viu? Você não viu esse filme? Peraí, cara. Zardoz. Esse filme, ele é uma alucinação completa, cara. Eu vou te mostrar a roupa que o Sean Connery usou nesse filme. É ridículo num grau inacreditável, tá? Mas enfim, é isso que temos para hoje. Zardoz. Veja lá essa peculiaridade. Não, eu já vi essa imagem. Por que você fez eu ver isso, gente do céu? Cara, pra você dormir pensando na roupa do usando essa porra, cara. Ouvintes, não pesquisem imagens, que vocês vão ver o Sean Connery, nunca mais vocês vão ver da mesma forma, viu? Zardoz, Z-A-R-D-O-Z. Esse filme tá no Prime Video, tá? Aliás, no Disney Plus. Está no Disney Plus. Tá no Disney Plus. Tá bom, se é uma dica do Gui, assistam, né? Eu tô curioso, viu? Porque olhando as imagens aqui da capa, tem um monstro, uma máscara, olha. Veja bem, eu não disse que o filme é bom, tá? Eu só falei que o filme é uma maluquice que nem esse. Assim como também o Flash Gordon, tá, gente? Na época deve ter sido bom, mas hoje tem que estar, né? Se for pra assistir outros sci-fis aí, tem... Acho que nem na época foi bom, né? Nem na época foi bom. Esse filme de nerdola, que nem esse, que a gente também é nerdola, acaba pegando nicho, é isso aí, cara. Se for pra pegar um filme assim, talvez no mesmo ano, de 1984, tem Duna, antigo, que também é um sci-fi.
Tem um filme também, ó, do mesmo ano, que é o 2010, que é uma continuação de 2001, Odisseia no Espaço. Olha, em 1984 tem tanto filme pra gente falar, e o Guilherme me escolhe esse filme. Ah, meu Deus do céu, viu? Então escolhe o próximo, vai, Everton. Qual que é o próximo filme que a gente vai falar? É um filme que tem que estar na lista, que é Indiana Jones, No Templo da Perdição. É Tempo da Perdição ou Caçadores da Arca Perdida? Decide. Calma aí, é verdade. Olha aí, tem razão. É que em Indiana Jones, que era No Tempo da Perdição, Nossa, foi lançado que em 84 também. Que podcast de velho louco do caralho, velho, tá? O cara não Vamos sabe, falar- o cara vai falar do filme, ele não sabe que filme que ele tá falando. Vamos falar do primeiro, então. Vamos falar do primeiro filme. Vamos falar de Indiana Jones então, é porque quase não tem podcast nenhum falando de Indiana Jones, né? Quase não tem 250, né? Não, mas tem vai ter o nossa visão, que é a visão maluca. Tá, então a gente tinha prometido pra essa semana, ouvintes, infelizmente não rolou. No próxima semana, então, vai rolar Indiana Jones, os Caçadores da... Não, é o Caçadores da Arca Perdida, né? Aí, tá vendo, velho? O pai é complicado, né? Então, próxima semana, gente, Indiana Jones, Caçadores da Arca Perdida. Valeu, gente, um abraço! Um abraço.